Firme na viagem? Glória a Deus. Você que não tem seu esboço, você pega aí o esboço, que a gente vai acompanhar juntos. Vamos aprender todos juntos, amém? Então chegamos ao capítulo 3 de Apocalipse. Se puder abrir a sua Bíblia aí, abra lá em Apocalipse, capítulo 3. São as últimas 3 igrejas aí que o Espírito escreve a elas. O anjo da igreja escreve as cartas às igrejas. Nós já vimos aí 4 delas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E agora vamos ver Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco com esse estudo, amém? Glória a Deus. Abriu sua Bíblia aí? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Curve sua cabeça por um instante. Espírito Santo, ó Senhor Jesus, mais uma noite estamos aqui, meu Pai, reunidos em seu nome, para aprender mais da sua palavra, Deus. Espírito Santo, Tu és aquele que nos ensina, aquele que ilumina as nossas mentes, meu Pai, para aprender através da sua palavra, Senhor. Então vem nessa noite nos iluminar, para que venhamos entender, ter entendimento a sua palavra, meu Pai. Nos dá esse entendimento agora, Deus, eu te peço, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vimos aí que o anjo da igreja em Sardes escreve. Nós aprendemos, desde as primeiras cartas, que o Senhor Jesus se revela de uma maneira diferente a cada igreja. Em Apocalipse 1, João descreveu o Senhor glorificado. E a partir das igrejas, das cartas às igrejas, ele escreve ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, quem seriam as 7 estrelas? Os anjos, os mensageiros de Deus, os pastores das igrejas, os líderes daquelas igrejas. Então nós aprendemos que lá ele tem o quê? Todos esses líderes, esses mensageiros da sua palavra nas suas mãos. Ou seja, ele tem um domínio, ele tem um controle sobre a sua igreja. E ele fez um alerta à igreja de Sardes. Ele descreveu o que ele queria que a igreja de Sardes aprendesse naquele momento. Então ele falou assim, eu tenho um controle sobre vocês. E ele ainda começa: conheço as tuas obras. Ele conhece todas as nossas obras, tudo que fazemos, tudo que a igreja faz, ele conhece tudo. Está nas mãos deles, ele tem o controle de tudo. Ou seja, nada escapa das mãos de Deus. Nada fica alheio ao que o Senhor está vendo. Nada fica alheio ao que acontece na igreja, ao que acontece com você, ao que você está passando, ao que você está vivendo. Ele não está alheio a nada disso. Pelo contrário, ele sabe de tudo. Por isso ele diz, eu tenho nas mãos as 7 estrelas. Ou seja, eu tenho as minhas igrejas, eu tenho os pastores todos nas minhas mãos. Então ele vai falar conosco nesse momento. Vamos pegar nosso esboço aí, vamos ver que cidade era essa de Sardes. Aonde fica essa cidade? Por que o Senhor se dirigiu daquela forma àquela igreja? Vamos ver no nosso esboço? Sardes, a 5ª igreja a quem o Senhor Jesus se dirigiu no Apocalipse, caracterizava-se
por o quê? Obras imperfeitas, incompletas, inacabadas, por estar o quê? Espiritualmente morta. Jesus falou, vocês estão mortos. Foi uma igreja que não recebeu nenhuma avaliação positiva do Senhor Jesus, exceto por algumas poucas pessoas que não se contaminaram o quê? As suas vestes. Você percebe aí que ele, apesar de generalizar a fraqueza espiritual de Sardes, o Senhor Jesus falou assim, ó, tem algumas pessoas que não deixaram o quê? Se influenciar pelos maus exemplos. Mantiveram a sua fé firme no Senhor, mas são poucas as pessoas. Aí isso mostra o quê? Que você não precisa tropeçar, errar, cair, porque você está vendo o outro errar. Muitas vezes você, poxa, está todo mundo fazendo errado, se eu errar também, qual o problema? Muitas vezes está assim, puxa vida, tanto escândalo nas igrejas, puxa, vi um escândalo, está vendo aquele fulano lá, já não vem mais. Puxa vida, o que acontece? As pessoas se contaminam. Eu vou sair da igreja também, está vendo? Aconteceu mais um escândalo, vou sair. Mas aquelas poucas pessoas mantiveram a sua fé, não deixaram se contaminar por qualquer coisa. Então o Senhor falou, poucas pessoas não se contaminaram, mantiveram a sua fé firme em mim, no Senhor Jesus. Vamos seguir nosso esboço? E quando o Senhor diz, conheço o que? As tuas obras, dessa vez não tem o mesmo sentido quando ele disse às demais igrejas, porque nas outras ele falou, conheço as tuas obras, mas aí ele deu um louvor a elas. Ou seja, o mesmo, não há consolo nem louvor, pois logo em seguida ele já conclui, conheço as tuas obras, aí fala, que tens nome que vive, mas está o quê? Morto. Tem um nome que vive. Eu estou aqui, olha, estou firme, estou forte. Só tem um nome que está vivo. Está vivo porque está andando. Mas espiritualmente está totalmente morto, totalmente contaminado a sua fé. E ele continua lá, quer dizer, essas obras tinham o quê? Apenas aparência o quê? De vida, mas estavam mortas. E isso é muito forte. Muitas pessoas têm o quê? Tido nas igrejas, cristãos que vivem o quê? De aparência. Estou aqui, estou louvando. Que templo maravilhoso. Olha o nosso coral, que belo coral que nós temos. Nossa, que mensagem aquela, puxa vida, uma mensagem linda. Nossa, que organização impecável a igreja tem. Mas, exteriormente estão maravilhosos. Uau, enche até os olhos, fala, nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas interiormente, o Senhor Jesus falou, está morto. Fora, parece que está vivo, está exuberante, mas por dentro está totalmente morto. E é o que ele diz a Sardes, eu estou vendo as suas obras aí, mas tem aparência que vive, mas está morto, está totalmente morto. Você só tem a aparência que está vivo, mas está totalmente morto. Ou seja, está vivendo de aparência. Vou andar assim porque o que as pessoas vão dizer de mim? Não. Você tem que andar conforme o Senhor Jesus quer, conforme a vontade de Deus. E não porque é o que as pessoas vão achar de você. Não, mas sim o que a palavra de Deus vai achar, o que o Senhor acha de você, o que Ele acha de você. É isso que não importa. Mas as pessoas estão mais preocupadas com o que as pessoas vão pensar. Mas se você precisa ser curado, você tem que ser curado. Se você precisa se arrepender, você tem que se arrepender. Se você precisa de Deus, você fala, Senhor, eu preciso de Ti. E não viver uma aparência, falar, estou aqui, mas por dentro está destruído. Por dentro precisa de Deus, mas não externa isso. Ou seja, uma aparência que vive e está morto. Vamos seguir nosso esboço aí? Note que a igreja de Sardes, em contraste com as outras, é deixada em paz pelo diabo. Olha aí, Satanás nem é citado aqui. Todas as outras a gente viu lá, Balaão, doutrina de Balaque, de Balaão, Nicolaítas, Jezabel, trono de Satanás. Mas aqui em Sardes, o diabo nem é citado. Já está morto. Vou fazer o que ali? O próprio Satanás fala, nem precisa ir lá. Está tudo morto. Já
é tudo meu já. Continuando aí nosso esboço. Tampouco há referência ao quê? Às falsas doutrinas, Balaão, Balaque, Nicolaitas ou Jezabel. Também não há provações, perseguições e nem sofrimentos. Por quê? Por quê? Porque justamente ela está o quê? Morta. Vai sofrer perseguição morto. Morto não sofre perseguição, ele já morreu. Está morto, acabou. Só tem aparência que está vivo. Um morto no caixão. Se você deixar ele lá e não falar nada que está morto, parece que está o quê? Está dormindo. Mas ele está morto. Ou seja, aparência de vivo, mas ele está morto. E infelizmente, isso é uma situação de muitas igrejas. Muitas igrejas nos nossos dias também. E daqueles cristãos que dizem o quê? Ah, puxa vida, eu estou aqui, estou presente na igreja, eu frequento a igreja. Só aparência de vivo, mas está morto. Não tem amor, não tem primeiro amor, não tem. Ou seja, só está vindo fazer o quê? Um rótulo, bater um cartão falando, se eu estiver sentado aqui, eu vou ser salvo. Não, Senhor, não, Senhor. O Senhor Jesus fala assim, só tem aparência de vivo, mas está morto. Vamos continuar nosso esboço? Muitos frequentam o que é a igreja, com o quê? Com assiduidade, trazem os seus dízimos, não fazem mal a ninguém, oram, não enfrentam perseguições por causa da fé. Ou seja, quando as pessoas vão falar, qual a sua religião? Você fala assim, eu sou de Cristo, sou cristão. Então você é contra. Aí você fala, não, é só eles lá, qualquer coisa eu aceito. Ou seja, nem enfrenta perseguição para a sua fé. Não, a palavra de Deus diz isso, ponto, acabou. É assim que a palavra de Deus fala. Você fala, não, para que eu vou brigar, para que eu vou enfrentar? Não, você tem que enfrentar o quê? Defender a sua fé. Falar a verdade. Não é brigar com as pessoas, não é isso. É você defender a sua fé. O que a palavra de Deus diz? Isso aí que você está me falando, a palavra de Deus diz que é pecado, que é errado. Mas não é assim que o mundo vê. Não é o mundo vê, mas o meu Cristo vê assim. Pronto, acabou. Você tem que se posicionar. Cadê? Você é sal, você é luz. A luz dissipa as trevas. Mas se você não se posicionar, você nunca vai enfrentar uma perseguição. No entanto, são tão frios quanto que defuntos. Vivem na ilusão de uma grande mentira. Aí o alerta do Senhor Jesus se resume ao quê? Ao fato da igreja ter recebido e ouvido o quê? A palavra de Deus. E isso não tem desculpa. Quando você vem à igreja, você recebe e ouve a palavra de Deus. Aí você fala assim, mas eu estou frio porque eu vi um escândalo, eu vi aquele irmão que caiu. O Senhor Jesus falou, não, você recebeu e ouviu a palavra. E você não tem desculpa para dizer, eu estou morto porque eu vi um escândalo. Eu estou morto porque... Não tem desculpa. O Senhor Jesus ainda alertou, você tem recebido e ouvido a palavra de Deus. E continuando, a única coisa que resta fazer é o quê? É praticar o que tem ouvido e se arrepender. Sim, o arrependimento é a única saída para os que estão mortos espiritualmente. Mas não é uma porta que ficará aberta para sempre. Ele virá como o quê? Como um ladrão. E na hora que você não espera, o que o vencer, porém, terá a garantia de seu nome escrito no livro da vida e confessado pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, se você perseverar até o final, se você não se contaminar, se você se arrepender, porque se você estiver morto, você precisa do arrependimento de Deus. Você precisa reviver, você precisa ressuscitar com Cristo. Você precisa estar com Ele. Você precisa estar ligado à videira. Ele disse, eu sou a videira e vós o ramo. Ou seja, você precisa estar ligado à videira. Para que você tenha o quê? Vida. Se tirarmos o ramo da videira, ela faz o quê? Ela seca e morre. Ou seja, você precisa de Cristo. Você precisa se arrepender. E ele diz, você tem ouvido e recebido a palavra de Deus. Você recebeu a palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus é a salvação para a sua vida. Você sabe que você precisa de Cristo, mas você deixa se contaminar por qualquer coisa, e você não pode deixar isso te contaminar. E ele fala,
eu vou prometer algo para você que vencer. Eu vou te reconhecer diante de meu Pai. Olha isso. Cristo vai te reconhecer diante do Pai dele. Ele vai falar assim: Pai, este eu conheço. É nosso filho amado. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vai te confessar. E ainda promete o quê? Um nome escrito aonde? No livro da vida. E nós vamos ver aqui em Apocalipse o quê? Que se você tiver o nome no livro da vida, você vai estar onde? Na Nova Jerusalém. Oh, glória. Vamos para a próxima carta? A igreja de Filadélfia. Lá no Apocalipse 3, versículo 7, vamos ler até o 10. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço o quê? As tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta o quê? Aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou o quê? A minha palavra e não negou o quê? O meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de quem? De Satanás. E que se dizem judeus, e não são, mas são o quê? Mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou o quê? A minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Oh, glória! A igreja de Filadélfia pode ver. Conheço as tuas obras. Ele conhecia as obras de todas as igrejas. A gente viu lá em Sardes. Você parece o quê? Tem pouca força, mas guardou a palavra de Deus. Guardou e não negou o nome dele. Aquilo que a gente estava falando aqui em Sardes. Tem aparência de que vive e está morto. Mas em Filadélfia não, eles guardaram o nome do Senhor. Guardaram, não neguei. Ah, você segue a Cristo? Sim, eu sigo a Cristo. Parece que tem pouca força, mas digo fraco, eu sou forte. O Senhor fortalece aquele, mesmo que se acha fraco. O Senhor Jesus já está lá falando, ó, farei se prostrar aos seus pés. Todos aqueles que perseguem você, ou seja, os mentirosos, aqueles que se acham de Deus, sinagogas o que? De Satanás, vão se prostrar aos seus pés, porque vocês guardaram a minha palavra. Vamos ver aqui que fala sobre a igreja de Filadélfia? O que significa esse nome? Filadélfia ainda existe como cidade atualmente na Turquia, mas leva o nome do que? De Alazerri. Está situada a 48 quilômetros a sudeste de onde ficava Sardes, ou seja, uma igreja próxima da outra ali, hein? A igreja morta que vivia o quê? De aparência. A igreja Sardes lá, vivia só da aparência, mas estava morta. A semelhança de Esmina, Filadélfia não recebeu advertência ou repreensão do Senhor Jesus, apenas o quê? Elogios. Tinha o quê? Pouca força, mas mesmo assim não sucumbiu aos mentirosos da sinagoga de Satanás. Esses falsos judeus professavam fé no Deus de Abraão, mas suas obras não tinham nada de Deus, eram satânicos mesmo. Ou seja, todos eles trabalhavam com a falsidade, com a mentira. Fazem o quê? As obras do pai deles. Qual que é o pai da mentira? É o diabo. O pai da mentira. Lá em João 8,44, Jesus falou que ele era o quê? Homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade. E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque mentiroso e pai da mentira. Ou seja, aqueles homens eram falsos judeus, ou seja, só diziam que é fé de Abraão, mas de fé de Abraão não tinha nada. Pelo contrário, eram mentirosos, eram falsos. Eram falsos. Vamos ver aí no esboço? Tais falsos existiram no tempo da onde? De Moisés também, dos profetas, do Senhor Jesus, de Filadélfia, e existem ainda hoje, e infelizmente sempre o quê? Existirão. Eles usam da mentira, do engano, mas se passam o quê? Por irmãos.
Eu falo de Deus. Ele cita as Escrituras, que maravilhoso. Mas a única intenção dele é destruir os que são da verdade. Ele fala tudo aquilo, mas o que ele puder te levar para o fundo do poço, ele te leva. Ele falou, as Escrituras falam isso. Aí você fala, poxa, que maravilhoso. Mas, não sei não, acho que você não vai ser salvo. Olha o cara querendo te derrubar, professando mentira. Se você se arrepender, crendo no Senhor Jesus, você será salvo. Mas aqueles homens falam, nossa, olha, o Deus de Abraão falou que você está condenado. Mentirosos, falsos. E nós vemos isso ainda hoje também. Vamos seguir no esboço aí. Note que o Senhor Jesus se apresenta a Filadélfia como o quê? Santo e verdadeiro, indicando a conduta que ele espera de quem? Dos seus servos em meio a tanta mentira e corrupção. O Senhor Jesus, ele quer que você seja santo e verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro diante de Deus, diante das pessoas. Você precisa da santidade do Senhor. Você precisa ter santidade. Ele quer que você seja o que? Santo. É isso que ele espera dos seus servos. Ou seja, não adianta, puxa, tem mais mentira, tem corrupção, mas você não se corrompe. Porque você conheceu a verdade, e a verdade te libertou. Te libertou do quê? Dos pecados. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Porque muitos usam esse versículo erradamente. E conhecereis a verdade vos libertará. Você já deve ter ouvido muito isso pelo presidente, mas é verdade porque, eles estavam mentindo, agora descobrimos a verdade. Não. Quem disse que era a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é a verdade. Ou seja, essa verdade é o Senhor Jesus. Então, quando você conhecer o Senhor Jesus, você será o quê? Liberto. E continuando lá em João, ele falaria para quem? Para os judeus, falou, vocês são escravos. Aí Jesus falou, não somos escravos, somos filhos de Abraão. Não, Senhor, vocês são escravos dos seus pecados. E quando conhecer a verdade, você será liberto dos pecados. Ou seja, você precisa do Senhor Jesus. Não adianta usar, vamos conhecer a verdade vai te libertar. É conhecer Jesus. Não é quem está mentindo, não é essa verdade. É a verdade do Senhor Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Senhor Jesus. Você precisa conhecer Ele. Ou seja, ele precisa, não entra na mentira, não entra na corrupção. Mas por quê? Porque você conheceu o Senhor Jesus, você conheceu a verdade. E Ele vai te guiar no caminho. Que caminho? Do caminho da salvação, no caminho da vida eterna. Ele vai seguir para você lá. Mas você precisa o quê? Crer no Senhor Jesus. Você precisa da verdade. Você precisa estar ligado a Ele. Vamos continuar no esboço? E temos de viver o quê? Separados e, na verdade, doa a quem doer. E qual será a nossa recompensa por isso? Ver o quê? Os falsos prostrados aos nossos pés, testemunhando o quanto o Senhor Jesus nos ama. Ele falou, permanece aí, na verdade, fica separado. Não importa se te acham fraco, mas o quê? Vou te recompensar, vou colocar quem? Esses falsos prostrados aos seus pés e vou mostrar para eles o quanto eu te amo. Olha aí, olha o que Ele vai fazer por você. Mas você não precisa lutar contra eles. Você precisa continuar o quê? Praticando a verdade e vivendo em santidade. Você precisa praticar a verdade e viver em santidade. E o Senhor Jesus vai fazer isso por você. Não é você que vai lutar contra ninguém. O próprio Senhor prometeu. E Ele vai cumprir o que Ele promete. Ele sempre cumpriu o que Ele prometeu. Ele não é homem para mentir. Vamos continuar nosso esboço aí? Lá em Apocalipse 22, 11 e 12. Olha que fala. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo o quê? A sua obra. O Senhor Jesus tem um galardão preparado para você. Mas se você é justo, continue justo. Continue praticando a justiça. Se você é santo, você está no Senhor Jesus, Ele te santifica. Continue a se santificar ainda mais. Mas Ele fala, se você está sujo, vai se sujar mais ainda.
Porque você, sujo, continua sujo. Você precisa de quem? Do Senhor Jesus, para se limpar. É Ele que te limpa, é a palavra de Deus que te regenera. Mas você precisa ter um encontro com o Senhor. Vamos continuar aí? No final tudo será o quê? Revelado. Toda injustiça será o quê? Punida. E toda justiça recompensada. Infelizmente, muitas pessoas que outrora eram usadas por Deus, hoje são usadas pelo diabo, para tirarem outros da fé. As que caem não têm perseverado na verdade e na santidade. E a Filadélfia é um exemplo do quê? Do que estão caídos na fé por causa do quê? Dos outros. Ou seja, a proximidade de Sardes não comprometeu a integridade dos cristãos de Filadélfia. Apesar de fisicamente muito próxima, os mortos espirituais não se contaminou. Por quê? Porque eles guardaram a palavra em perseverança do Senhor. E nisso estava a força de Filadélfia. Guardar a palavra em perseverança, não negar o nome do Senhor. E eles estavam próximos a Sardes, ou seja, uma igreja que estava morta. Mas eles não se contaminaram. Eles pareciam fracos, mas interiormente eles eram fortes. Fortes, ou seja, muito fortes. E Deus faz promessas a Filadélfia. Olha aí, o Senhor Jesus, Ele tem promessas para a sua igreja. Vamos ler lá a partir do versículo 8. Ele fala o seguinte: conheço que as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são que mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor o quê? Uma coluna no santuário do meu Deus, e daí ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o quê? O meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória! O Senhor Jesus tem promessa para aquele que guarda, para aquele que retém a sua palavra. Por isso que ele falou, venha em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome o quê? A sua coroa. Você precisa reter a palavra de Deus para que o diabo não venha tomar a sua coroa. Você não pode deixar. Você não pode permitir isso. Você precisa o quê? Ter força espiritual. Às vezes a gente está pensando, preciso ter força. Não força física, mas força espiritual. O seu espírito tem que estar forte, fortalecido no Senhor. Vamos ver aí no esboço? A igreja de Filadélfia tinha o quê? Pouca força, porque vivia entre os da sinagoga de Satanás, os falsos judeus que usavam da mentira para o quê? Para persegui-la. Mesmo assim, os cristãos ali tiravam força do ato de guardar a palavra do Senhor Jesus, que é o quê? A verdade. Às vezes parece que a mentira prevalece sobre a verdade, né? Parece que o falso prevalece sobre o verdadeiro, né? Às vezes conta uma mentira tão que sim, que você fala, poxa, mas ele está mentindo, e eu estou falando a verdade. E ele está prevalecendo, só parece. Porque uma mentira, ela se espalha rapidamente, né? Já percebeu? Quando uma mentira, ela espalha tão rápido que aí o mentiroso ganha o quê? Notoriedade. E a vítima deles são o quê? Os verdadeiros. Eles são humilhados e parecem o quê? Fracos. O falso fala assim, aquele lá é muito fraco, você viu? Falei uma mentira dele, olha lá, ó, acabei com ele. Mas Deus fala, parece fraco, ele parece que é fraco, mas ele não é fraco, porque ele retém a minha palavra, ele retém a verdade. E é isso que o Senhor Jesus fala, ó, retenha o que você tem, retenha a sua fé, guarda ela, para o quê? Que ninguém tome a sua coroa. Não deixe se contaminar, como aquela igreja de Sardes, aparência de vivo e estavam mortos.
Continuando aí no esboço, ó, Deus permite que isso aconteça por um tempo, para provar e revelar o quê? Os falsos e os verdadeiros. Quem é trigo e quem é joio. Naquela parábola que o Senhor Jesus fala do trigo e do joio, aquele homem plantou o trigo, depois o inimigo foi lá e jogou o joio. Aí falaram assim, vamos tirar o joio. Não, vamos esperar crescer. E quando crescer, você vai saber quem é trigo e quem é joio. Ou seja, sem pressa. Na hora certa, você vai saber quem é trigo e quem é joio. E no final, os que permanecem na verdade, na prática da palavra, daquele que é verdadeiro, serão justificados publicamente por ele. Ou seja, ficará bem claro até para os falsos que o Senhor Jesus amou os que são da verdade e se agradou mais da sua oferta do que dos mentirosos. Você precisa reter o que você tem. O Senhor Jesus, Ele vai mostrar quanto Ele te amou, porque você guardou a verdade dEle, porque você guardou a palavra dEle. Vamos seguir o esboço? Ainda que você pareça fraco, não tenha muitas condições humanas ou sofra nas mãos dos falsos, fortaleça-se com essa promessa do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 3, 11 e 13. Eis que vem o quê? Sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele o quê? Nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. O Senhor Jesus faz uma promessa linda, para aquele que perseverar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você está ouvindo? Então ouça o que Ele tem para falar para você. Ouça. Porque quem é coluna no templo de Deus nunca deve temer quem é integrante da sinagoga de Satanás. Nunca. Nunca tema. Você é coluna do templo de Deus. Ele fez uma promessa, você guarda a sua palavra, você é a coluna. Ele vai escrever o nome dele lá, em você. O nome da cidade, da Nova Jerusalém. Ou seja, ele te promete algo grandioso. Poxa, ser coluna. E a coluna é o quê? Inabalável. Amém? Seja coluna. Persevera. Não deixa se contaminar. Não importa o que falem. Mas permaneça onde? Na verdade. Ele é a verdade. E a verdade, que é o Senhor Jesus, vai te libertar. Amém? Vamos chegar à nossa última carta aí. A igreja do que? De Laodiceia. Acho que essa é a mais... Por isso que ela ficou por último. É a mais atual. Vamos lá, Apocalipse 3, versículo 14. Vamos ler até o 17 por enquanto. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Nada. Não reconhece, porém, que é o que? Miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. A igreja rica e abastada, satisfeita, é Laodiceia. E engraçado que a condição daquela cidade era a mesma da igreja. A cidade era uma cidade rica, uma cidade famosa. Era um centro comercial, bancário. Ou seja, era um lugar próspero. E aquela igreja falava assim: a gente é rico, abastado, estou satisfeito, não preciso de nada. Nem de Deus. Por isso que Deus fala assim: morno. Ó, vou te vomitar. Você não é nem frio nem quente. Uma igreja que era rica. Mas o Senhor Jesus falou: ó, eu vou te vomitar.
porque não aguento ver o que você faz. Vamos conhecer a cidade de Laodiceia? Nosso esboço aí diz o seguinte: Laodiceia era uma cidade rica e famosa por ser um centro o quê? Comercial e bancário. Possuía o quê? Um sofisticado sistema financeiro com suas próprias reservas, além de uma notável indústria de ricas vestes e tapetes de lã. Havia também uma escola de medicina, onde eram feitos tratamentos de doenças o quê? Oculares. Hoje, resta apenas o quê? Ruínas dessa antiga cidade. Para você ver. Só resta o quê? Ruínas. Ruínas dessa cidade. Que podem o quê? Ser observadas perto do distrito de Denizli, que fica onde? No sudoeste da Turquia. Você ainda pode ver as ruínas lá. For para a Turquia, no distrito de Denizli, você vai ver ao sudeste da Turquia as ruínas de Laodiceia. Não tem mais a cidade. Essas ruínas são nada mais do que testemunhas melancólicas do que da glória do seu passado. Eles se achavam ricos, poderosos. Estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E olha, agora está em ruínas. A glória do passado virou melancolia. Ou seja, espiritualmente a cidade de Laodiceia nos lembra o que as grandes metrópoles do mundo, né? Onde a riqueza da indústria, do comércio, aquele setor de grandes bancos concentrados, né? Tem cidades no mundo que tem uma rua só de bancos. Nossa, quantos bancos maravilhosos. Aí aqueles centros o quê? Ostentam a sua riqueza, o seu orgulho. Mas eles exalam o quê? Miséria. O Senhor diz, porém é o quê? Miserável. Digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Se acha que está rico, você acha que está como na glória, mas de glória não tem nada. Você compadece digno de compaixão. O Senhor Jesus falou, nada, você é miserável. Você acha que é rico, abastado, mas não tem nada disso. Você cheira a corrupção. Olha para você. Vamos continuar no esboço? As facilidades, os encantos e o conforto dessas grandes metrópoles têm impelido o quê? Suas sociedades ao comodismo espiritual. O farto entretenimento embriaga a alma dos seus povos, a tal ponto que a palavra de Deus passa despercebida de quase todos eles. Chega a ser o quê? Desnecessária. Esses lugares são tão fartos de entretenimento. Olha, quanta coisa linda você tem aqui para ver. Para que você vai na igreja? Olha a nossa cidade, que linda. Vá passear pela nossa cidade rica, maravilhosa. Você não precisa de nada, você está rico, você está abastado, você está satisfeito. Só anda assim. Mas o Senhor Jesus fala, puxa vida, digno do quê? De compaixão. Nessas culturas de Laodiceia aqui, a liberdade com certeza era confundida com o quê? Com a promiscuidade. Somos livres, podemos fazer o que quiser. Me prova que você me ama. Ou seja, sexo antes do casamento. Puxa vida, é amor. A família. Não, a família, qualquer um é família. Não é só homem e mulher, não, qualquer um. Ou seja, Sodoma e Gomorra, eu acho que ficariam corados de vergonha se vissem essas cidades hoje. Sodoma e Gomorra, hein? Ou seja, espiritualmente, pior do que Sardes, né? Pior. Se achava os poderosos, Laodiceia. Vamos continuar aí. A igreja de Laodiceia estava o quê? No meio dessa cidade abastada, desfrutando materialmente de tudo que ela podia lhe oferecer, mas sem oferecer nada de volta àquela sociedade perdida. A igreja estava lá no meio daquela sociedade e ela desfrutava de tudo. Com certeza deve ser aquela igreja maravilhosa, aqueles templos com as portas formosas, mas não oferecia nada à sociedade.
Ou seja, uma sociedade perdida. E a igreja perdida junto. A igreja perdida junto. Em vez da igreja fazer diferença entre os incrédulos, eram eles que a influenciavam. Ou seja, ele é rico, ele vai ajudar aquela igreja, vai deixar ela mais bonita. Faz o que você quiser. Estava mais ou menos assim, igreja. Ou seja, em vez da igreja fazer a diferença naquela sociedade, falou, se arrepende no Senhor Jesus, guarda a sua palavra, guarda a sua fé, permanece nele, conhece a verdade. Conhece a verdade, você vai ser liberto dos seus pecados. Sai desse mundo. Mas não. A igreja fazia o quê? Consentia com tudo. Os cristãos, eles simplesmente se adaptavam aos costumes daquela sociedade. Estava acomodado na sua autossuficiência. Eu tenho bem-estar, tenho tudo que eu preciso. Poxa vida, para que nós vamos, defender a nossa fé? Para que eu vou ser perseguido? Pois está tudo certo, eu tenho tudo que eu quero. Não preciso de nada. Achava que não precisava de nada, mas precisavam mais de Deus do que todas as outras igrejas. O resultado disso era o quê? A mornidão, o quê? Espiritual. Engraçado que o Senhor Jesus, ele usou uma linguagem do quente, frio e morno. E Laodiceia não tinha fonte de água natural. Aí que vai entrar, que você vai entender. Vamos ver nosso esboço aí para você entender? Porque o Senhor Jesus usou quente, frio e morno para explicar a eles o que eles estavam vivendo. Toda a água da cidade vinha por dutos de duas cidades vizinhas, Colossos, que tinha uma fonte de água fria, e Herápolis, que tinha uma fonte termal com água quente. Mas pela distância percorrida, quando a água chegava a Laodiceia, tanto a fria quanto a quente já estavam o quê? Mornas. Quer dizer, não servia nem para refrescar e nem para curar. Ou seja, a situação espiritual de Laodiceia, e continua sendo de muitos cristãos hoje, não refrigera a sua alma e nem cura a alma. Porque aquelas águas eram de umas para cura e outros para refrescar, que é água fria, água quente. Mas quando chegava amor, não servia para nada aquela água. Ou seja, nem para refrescar e nem para curar. E a situação espiritual deles estavam como? Eles nem tinham refrigério na alma e nem se curavam da sua alma. Ou seja, muitos estão assim hoje. Vamos ver? Pela distância da fonte de águas vivas, cristãos que vivem longe da palavra de Deus, do jejum e da oração, do fervor da prática o quê? Da fé. Da fé, não da mera prática religiosa. Vão amornecendo espiritualmente, até não fazerem nenhuma diferença no meio da onde vivem. Ou seja, materialmente não lhes falta nada. Mas na verdade falta o quê? Tudo. E falta o principal, a chama viva do Espírito de Deus dentro deles. Você precisa do Espírito Santo, você precisa manter a chama viva dentro de você. Você precisa manter o jejum, a oração, o fervor na prática da fé. Mas não é a prática religiosa. Vim bater meu cartãozinho, estou na igreja, hein? Não, não é isso. É a prática de fervor, de amor a Deus, em oração. Mas é o que? As pessoas vão falar, não, puxa vida. Aí começa a nem fazer diferença. Você foi escolhido por Deus para fazer diferença nesse mundo. Ele falava, vós sois sal da terra. O sal é o quê? É uma propriedade ofensiva. Como assim, pastor? Não que você vai ofender ninguém. Mas você já viu sal doce? Viu sal doce até hoje? Não. Se você pôr o sal no meio do açúcar, você vai sentir mais do gosto do sal do que do açúcar. Vai ficar horrível. Mas por quê? Porque o sal é propriedade única. Você põe o sal na alface, você fica com gosto do quê? De sal. Porque se comer alface não tem gosto de nada. Mas é o sal que dá o gosto. Mas se você pôr muito sal também, o que acontece? Não dá para, ou seja, digerir. Mas o sal é ofensivo. Põe o sal na água para você ver o que acontece. A água fica salgada. Não tem sal doce. O sal, ele
ter propriedade firme. Ou seja, o sal ele influencia onde ele vai. Você tem influenciado onde você vai? Você é influência? Porque se você é sal, você influencia. E não é influenciado. Você influencia. É igual a luz. Não é a luz que dissipa as trevas? Se a gente apagar aqui, fica em trevas. Mas se você acender o celular, ou seja, a luz já começa a dissipar as trevas, já começa a enxergar. Ou seja, a luz também domina onde ela está. Ela influencia. Não há escuridão onde tem luz. E onde está o sal, não há nada que sobressaia sobre o sabor do sal. Ou seja, você tem que ser influência onde você está. Ou você é adaptável. No meu trabalho eu tenho que ser desse jeito. Não dá para ser sal. Então você não é sal. Porque o sal ele não muda. Ele não muda. O sal onde ele é sal. Onde você pôr o sal, você vai sentir o gosto do quê? De sal. Não tem jeito. Ele não muda o seu paladar. Ele não muda o sal. Não tem sal doce. Se pôr lá o sal, pegar um docinho, pôr um sal em cima, quando você comer, você não vai mais sentir o gosto do doce, vai sentir o gosto do sal. Por quê? Porque ele influencia. Ele é forte, ele é ofensivo. Mas não porque ofende as pessoas, mas porque ele predomina onde ele está. E você tem que ser assim com o Senhor. Você tem que ser assim na sua vida espiritual, manter a chama viva. Você não pode simplesmente falar, não sei, mas eu estou aqui, está tudo tranquilo. Então se está tranquilo demais, cuidado para não ser Sardes. Porque lá nem o diabo incomodou. O diabo nem perseguiu Sardes. Porque estava aqui com aparência de vivo, mas estava morto. Cuidado. Eu não sofro perseguição, porque eu sou legal com todo mundo. Todo mundo gosta de mim. Ixi, cuidado. Todo mundo gosta de você, é meio perigoso. Porque é impossível todo mundo gostar de você. Mas não que você seja uma pessoa má. Mas se você é firme na palavra de Deus, aqueles que não a praticam, vão falar assim, esse cara aí, não gosto muito dele. Mas por quê? Não porque você não é uma boa pessoa, mas porque você fala a verdade, você tem a verdade dentro de você. E ele pratica o quê? Ele pratica a injustiça, a mentira. E é impossível eles não te perseguirem. A não ser que você seja sádico, só a aparência de que está vivo. Estou aqui, mas eu sou legal com todo mundo. Puxa vida, para que falar que ele está em pecado? Para que falar? Não. A Bíblia fala isso, mas eu não preciso falar. Opa, então você não é sal, você não é luz. Você só tem a aparência que vive, mas está morto. Ou está como Laodiceia. Está rico, abastado, satisfeito. Mas é morno. Não é nem quente e nem frio. É morno. E está a ponto do Senhor do que? Te vomitar da sua boca. É isso que Ele está querendo fazer. Vamos ver aí? No esboço. Infelizmente, muitos cristãos acham que fazem diferença no meio em que vivem, ao responderem às provocações, brigarem com os grupos defensores dos homossexuais e participarem de passeatas. Porém, a diferença que o cristão faz na sociedade é, principalmente, por meio de seu comportamento e de seu exemplo de caráter. Quando você faz a diferença, não é porque você está brigando ou provocando com ninguém, não. É aquilo que eu falei. É que você mantém o quê? O seu caráter de cristão. Você fala, é isso, ponto, acabou. É isso que a Bíblia diz. Mas você não precisa provocar, você não precisa brigar com ninguém. Nem participar de grupo nenhum, de passeata, não. Você precisa manter seu caráter com o Senhor. Seguindo a ordem do Senhor Jesus, lá em Lucas 6:31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Ou seja, você não precisa ser sem educação para falar a verdade. Ser sincero não é ser sem educação. Tá? Ser sincero não é ser sem educação. Ou ser mal criado. Não. Ser sincero é você falar a verdade. Olha, querido, a palavra de Deus não diz assim. Infelizmente você está no caminho errado. Mas você não precisa ofender. E nem ser ofensivo com ninguém. De boca. Mas manter a sua fé. A multidão espiritual, ela sempre não é visível
A olho nu, você não consegue ver se a pessoa é morna, se ela é quente, se ela é fria. O morno parece perfeitamente santo do lado de fora. Ele é morno. Puxa, ele frequenta a igreja, ele canta louvor, decora até versículos, evangeliza, faz um jejum religioso. Hoje eu estou de jejum. A Bíblia já fala que não é para você ficar falando. Não pratica o quê? Nenhum ato ilícito. Puxa, ele não pratica nada que seja errado. Mas se você não viver o quê? Em obediência à palavra de Deus, nas coisas que ninguém consegue ver. Ou seja, quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na escola? Quem é você no ônibus? Quem é você andando na rua, no supermercado? Quem é você? Aí sim você vai dizer se você tem um caráter de Deus ou não. Não é dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo dá glória, aleluia, canta, bate palma, fala versículos lindos. Mas e lá fora? E quando você está sozinho lá fora? Não está acompanhado de ninguém, só está você. Você está no mercado, não tem ninguém que te conhece. Como é você lá? Como é você no seu trabalho? As pessoas sabem que você é cristão? As pessoas sabem que você serve um Deus único? Será? Ou elas sabem que você serve, mas você também faz o que elas fazem? Então, desculpa, mas você está enganado. Então você não serve a esse Deus. Você serve a outro Deus, não ao Senhor Jesus. Porque se você faz o que eles fazem, com certeza não é o que o Senhor Jesus se agradaria que você fizesse. Você precisa ver quem você é quando está sozinho, quando ninguém te vê, quando não tem ninguém, não tem pastor, não tem amigo, quando é você apenas. Quem é você? Aí sim você vai falar assim: sou quente? Sou frio? Ou estou morno? Só tenho uma aparência robusta de cristão, mas no fundo está muito longe de ser um. Vamos continuar nosso esboço aí? Viver a palavra de Deus e a prática da fé é sobretudo o que? Obedecer ao Senhor Jesus. E isso inclui o que? Perdoar os que nos ofendem. Quem é você no trânsito? Você perdoa o cara que te fechou? Quando o cara te xinga no trânsito, você xinga também? Você fala, tribulado, filho do diabo. Ou não? Você fala, Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Você tem perdoado? Porque o Senhor Jesus fala para perdoar aqueles que nos ofendem. E orar pelos que nos perseguem. Aquele cara que te persegue, sabe? Fala, olha o crente vindo lá. O cara te persegue. Em vez de você retrucar, você deve orar por ele. Você tem orado por ele? Amar os que não nos amam. Você ama aquele que não te ama? Porque amar quem te ama é fácil. E quem não te ama, você ama ele? Será? Será que você tem amado quem não te ama? E levar a luz por onde o quê? Estivermos. Ou seja, você tem que ser luz aonde você estiver. Aonde você estiver, você tem que ser luz. A única maneira o quê? De conseguir viver essa palavra é ser o quê? Preenchido pelo Espírito Santo. A única maneira de você conseguir viver dessa forma é ser preenchido pelo Espírito Santo. Práticas religiosas, discurso religioso, não tem validade nenhuma para Deus. O que Ele realmente quer é que você obedeça a sua palavra. O Senhor Jesus quer que você obedeça a palavra dEle. Mas você tem que ser o quê? Revestido pelo Espírito Santo. Você não vai vencer sozinho. Não é com a força do seu braço que você vence o pecado. Não. É com o Espírito Santo. É com o Espírito de Deus te ajudando. Você precisa avaliar a sua condição atual. Você tem sido quente, frio ou morno? Se percebe que está o quê? Como a igreja de Laodiceia, aproveite a oportunidade e abra a porta para que o Senhor Jesus o quê? Mude a situação espiritual antes que seja tarde. Aproveita. Aproveita, se avalia. Paulo já diz, avalie-se o homem a si mesmo. Não é ninguém que te avalia. Porque o homem avalia só o que está externo. O Senhor Jesus vê o que está dentro de você. Então avalie você mesmo. A sua consciência vai dizer se é ou não é.
Muitas vezes a gente fica calado, mas a nossa consciência fala, eu sei quem é você lá, hein? A sua própria consciência te acusa. Ela vai te acusar. A gente pode falar que não, mas se a consciência está te acusando é porque ela sabe. Ela sabe o que você faz, porque você sabe o que você faz sozinho. E vamos continuar lá? Pior que o quê? Que a mornidão. A partir do versículo 17, vamos ler lá, no capítulo 3. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que está o quê? Que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistam-se para cobrir o quê? A sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se sentar-se comigo aonde? Em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Pior que a mornidão espiritual dos cristãos de Laodiceia era a falta o quê? De consciência da sua condição. Você tem consciência da sua condição hoje? Mas o Senhor Jesus, Ele ama. Tanto Ele ama que Ele diz, eu te disciplino, eu te repreendo, mas porque eu te amo. A repreensão e a disciplina não é porque Ele não te ama, pelo contrário. É porque Ele quer que você se sente com Ele lá no trono. Ele quer você sentado com Ele no trono. Mas você precisa ter consciência do que você está fazendo. Será que você está fazendo corretamente ou você está fazendo errado? Tenha consciência disso. E a chance agora, porque Ele está batendo na porta. E fala, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz dEle e abrir, Ele vai entrar. Ele vai ceiar com você. Ele vai ceiar junto com você. O Senhor Jesus está falando, ouve o que eu falo a vocês. Continuando nosso esboço, para a gente estar quase terminando. O sucesso material os conduzia ao ledo engano de achar o quê? Que riqueza significava a aprovação de Deus. Você acha que, estou prosperando, Deus está abençoando. Não, prosperidade é fruto do seu trabalho. Você ralou, você conseguiu. Mas muitas pessoas acham que, puxa, Deus está abençoando, riqueza. Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Não é nada disso não. A verdade era que espiritualmente Laodiceia era mais pobre do que o quê? Um indigente. Mais infeliz que alguém tomado por depressão. Suas reservas de ouro não conseguiam eliminar o quê? A sua miséria, a miséria espiritual. Seus médicos e tratamentos milagrosos para os olhos não curavam o quê? A cegueira espiritual, que a gente leu lá no começo. Eles tinham uma medicina lá, ocular. Ou seja, quando o Senhor Jesus fala colírio, tá vendo? Vocês têm médico aí de olho, mas vocês não enxergam, é só cegueira espiritual. E suas finas vestes, ou seja, um centro comercial, bancário, com certeza eles se vestiam lindamente. Suas finas vestes não cobriam a nudez do quê? Dos seus pecados. Porém, eles não se enxergavam. O Senhor Jesus aconselha eles, compra de mim, compra o ouro da verdade e você vai ser rico. Mas compra o meu ouro, compra minhas roupas brancas, você vai ter uma consciência limpa, pura. Compra de mim. Não compra do mundo não. Eu vou cobrir a sua vergonhosa nudez. Vou cobrir o seu pecado com o meu sangue. Ele está falando, compra.
O colírio para o quê? Que você venha enxergar as coisas espirituais. Colírio, ele fala assim, ó, esse colírio aí que vocês usam, desse doutor, não serve para nada. Porque vocês não conseguem enxergar como vocês estão vivendo. Eles viviam o quê? Comprando coisas para satisfazer as suas necessidades, as suas vaidades. Mas eles foram aconselhados ao Senhor Jesus a usar o quê? A fé. E adquirir do próprio Senhor Jesus o dinheiro que nenhum poderia comprar. O que o dinheiro nenhum poderia comprar. Que era o quê? Que era ceiar com Ele. Ceiar com o Senhor Jesus. Você não precisa pagar, não tem dinheiro nenhum que compre. Mais uma vez o Deus desse mundo é colocado à prova. Que é o quê? O dinheiro. É identificado como o quê? Um laço para os cristãos. Estou rico e abastado. Tenho tudo o que preciso. E muitas vezes fala assim, não preciso nem de Deus. Já tenho tudo que eu preciso. Olha aqui, estou bem, estou perfeitamente bem. Estou próspero. Mas a ganância, a ansiedade pelas riquezas do mundo consegue cegar espiritualmente os cristãos. E não deixar eles verem os seus maiores tesouros. Qual é o nosso maior tesouro? A nossa salvação, a palavra de Deus e a sua consciência pura diante de Deus. É isso. Esse é o seu maior tesouro. Não é o que corrompe, não é corruptível, não. É um tesouro incorruptível, que é a nossa salvação, que é a sua palavra guardada em nosso coração. Por isso que eu falo, leia. Vai lá. Ah, pastor, não tive tempo de ler Apocalipse ainda. Leia, leia, porque feliz é aquele que lê e guarda essas palavras. Está lá no capítulo 1 que a gente aprendeu. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras desse livro. Então leia, lê, porque lá, quando você lê, vai ter mais 6 bem-aventuranças, completando com aquelas 7. Tem 7 felicidades para você dentro desse livro aqui, ó. Lê ele, lê ele. O sucesso econômico pode trazer o que? A falsa sensação de bem-estar espiritual. Mas não é isso que o Senhor Jesus ensina. Lá em Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você conquistar tudo e perder a sua alma? Louco. Ou seja, se você tem o Senhor Jesus, tem a sua salvação, você tem todo o direito às riquezas, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Mas nem todo o ouro e toda a prata significa salvação. Não é porque você tem todo o ouro, toda a prata que você está salvo. Não. Você não está salvo só porque você é da igreja. Ah, eu já estou na igreja, sou membro da igreja, estou salvo. Não. Quem te salva é o Senhor Jesus. Aquele que crê, será o quê? Salvo. Ou seja, você tem que crer. Mas crer não é acreditar, é crer, é entregar a sua vida para Ele. Porque muitas vezes vai crer, eu acredito. Não, é se entregar totalmente a Ele. Pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. Laodiceia foi a única igreja que o Senhor Jesus apenas o que? Repreendeu. Olha aí, essa igreja ela só foi repreendida. Não sofreu o que? Nenhum elogio. Tampouco mencionou algo de positivo sobre ela. Até a igreja morta de Sardes tinha alguns que não haviam sujado as suas vestes. Laodiceia simplesmente deixava Jesus nauseado. Ele estava a ponto do quê? De vomitá-los. Ele declarou o seu amor e falou: se arrependa, arrependa-se. Ele falou assim: eu amo você, eu amo, por isso que estou te repreendendo, estou te disciplinando, estou dizendo, essa repreensão, essa disciplina é porque eu te amo. Ele demonstra o amor dele por essa igreja. Mas vocês não têm nada de bom aí. Nada, tanto que estou a ponto de vomitá-los, porque vocês não têm nada de bom. E ele falou: se arrependa. Mais uma vez o Senhor Jesus fala: arrependa-se.
E o Senhor Jesus falou no evangelho dele: arrependa-se, crede no evangelho. É Ele que leva você à salvação. Para a gente terminar, note que esse amor foi o que? Demonstrado por disciplina e repreensão. Cristãos mornos não entendem isso. Acham que amor é apenas carinho, gentileza, chamar de irmão, passar a mão na cabecinha quando você erra. Amor não é isso não. Amor é disciplina e repreensão. O próprio Senhor Jesus está falando, ó. Sabe por que eu te amo? Porque eu estou te repreendendo, porque eu estou te disciplinando. Eu quero te aplumar, quero te pôr na linha, quero te pôr no caminho correto. E eu te pôr no caminho correto, você vai conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar de todos os seus pecados. E vai te levar à vida. Que vida é essa? A vida eterna. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é vida eterna, porque o Senhor Jesus já ressuscitou, e Ele é eterno. Então você vai estar na vida eterna, você vai estar seguindo o que é a vida eterna. Porém, isso não é amor verdadeiro, e sim engano. O carinho, a gentileza, passar a mãozinha na cabeça, não é amor verdadeiro, e sim engano. O verdadeiro amor exige justiça, disciplina, ordem. Porque Jesus amou os cristãos de Laodiceia. Ele os repreendeu severamente, a fim do que? De salvá-los. Não usou palavras doces. Cristãos mornos frequentemente reclamam quando são que? Repreendidos. Se rebelam contra as autoridades espirituais e alegam que a disciplina que sofreram foi por falta de amor. Na verdade, o que faltou foi o que? Temor da parte deles. Um cristão morno, geralmente ele não aceita ser disciplinado, repreendido, porque ele vai assim: ele não tem amor. Se ele me amasse, ele me pegaria no colo. Mas o Senhor Jesus já provou aqui: Ele ama, mas Ele repreende e disciplina. Tem ordem e justiça, mas porque Ele ama. E Ele fala: se arrepende. Ou seja, você tem que se arrepender. Ele não vai pegar no seu colo para você se arrepender, não. Fala: arrependa-se. Seja o que? Diligente. E a recompensa para os vencedores aqui não é pequena, não. Não é pequena. Porque Ele promete o quê? Que você vai sentar com o Senhor Jesus no seu trono. Ele promete que você vai sentar no trono junto com Ele. Ele é claramente, Ele fala isso. Ele mostra àqueles cristãos o quê? O poder dele, que o poder dele reina eternamente. Mas você precisa se sujeitar ao quê? Ao reino de Deus. Você está disposto a se sujeitar ao Senhor Jesus? A sujeitar a Ele? Ele fala: é melhor você ser quente ou frio, morno não. Quente, na fé, fervoroso. Ou simplesmente falar: não quero saber de nada disso não. Você é frio, mas seja frio. Não seja morno. Não seja morno. Não seja morto como Sardes. Mas você pode até parecer fraco como alguns lá de Filadélfia, mas eles guardaram a palavra do Senhor. Pode parecer aparentemente que você é fraco, mas não é. Porque você guardou a palavra do Senhor. Se você guardou a palavra dele, ele fala: não, você é mais forte do que você pensa. Porque eu estou com você, e aquele que está com você é forte. Amém? Para terminar aí, ó, eu coloquei para vocês uma conclusão das 7 cartas. E o Senhor Jesus revela a condição espiritual de diferentes tipos de cristão em todos os tempos. Isso que as igrejas mostraram aqui para a gente é aplicado em todo o tempo. O cristão que está vivo parece que está vivo e está morto. O outro que está morno. E em resumo tem o que? A avaliação e recomendação do Senhor Jesus a cada igreja. Aí eu coloquei para você. Você que está em casa não vai ver direito, mas quem tem um esboço vai ter lá a igreja
Que nem Éfeso, só um exemplo. Avaliação do Senhor Jesus, íntegra na doutrina, mas abandonou o primeiro amor. Alerta, arrependa-se e volte à prática o que? Das primeiras obras. Aí de cada igreja tem uma avaliação que o Senhor Jesus fez e o alerta àquela igreja. Para que você possa também se avaliar. Faz Jesus, como estou sendo lá fora? Como estou sendo como cristão? Como você está sendo como cristão? E aí a partir do capítulo 4, vai ser uma outra viagem, Apocalipse. Aí começa o trono no céu, o livro e o cordeiro, 7 selos, 7 trombetas, cálices. E aí e a gente vai descobrir mais o que o Senhor Jesus tem reservado para nós, para aqueles que perseveram com Ele. Amém? Se você puder curvar sua cabeça por um instante, você que está em casa também. Espírito Santo, obrigado, Deus, por essa noite, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos ter conduzido até aqui, até este momento, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Que aqueles alertas que o Senhor fez às igrejas também sirvam para nós, para nos alertarmos a não cometermos os erros que aquelas igrejas cometeram também, meu Pai. Mas como cristãos podemos crescer espiritualmente com o Senhor, meu Deus. Queremos estar ligados à videira que é Ti, meu Pai. Oh Senhor Jesus, nós queremos ser ramos ligados ao Senhor, meu Pai, e dar frutos em Ti, meu Deus. Oh Espírito Santo, obrigado. Obrigado, meu Pai. Obrigado por não nos deixar, meu Deus, cair em nenhuma tentação, meu Deus. Obrigado por nos sustentar de pé, meu Pai. Obrigado por nos dar força todos os dias e nos levantar, Senhor Jesus. Obrigado por nos livrar todos os dias desta pandemia, Senhor Jesus. Porque o Senhor nos livra todos os dias de nos contaminar por este vírus, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado porque Tu és soberano. Assim como o Senhor tem as 7 estrelas nas mãos, nós também estamos nas Suas mãos, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor venha guardar as nossas vidas. Guarda, Espírito Santo, a cada um de nós, a cada um que está em casa, Senhor Jesus. E aquele que precisa de arrependimento, meu Pai, leva ele ao arrependimento, Espírito Santo. O Senhor é quem convence o homem do pecado. Não sou eu, não é ninguém, mas é o Senhor, é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que leva ao arrependimento. Então se essa pessoa precisa de arrependimento, meu Pai, leva ela ao arrependimento, Senhor Jesus. Leva ela a conhecer mais o Senhor, a ela guardar Sua palavra, a perseverar na fé, meu Pai, a ser luz neste mundo, ó Deus. Eu te peço, Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.